Olá, meu nome é Ana Cláudia Gonçalves Santana, sou do curso de Licenciatura em Pedagogia da Uninter, Polo de Rio Negrinho, Santa Catarina. Estou aqui hoje para dar continuidade no meu estágio no formato Extensão Ensino Médio. E hoje a gente vai estar falando sobre o modernismo, essa importante escola literária, e eu vou passar para vocês alguns livros que seria bem interessante vocês lerem para entender mais sobre esse tema, tá? Um tema bem importante que cai em muitas provas pelo Brasil afora. Então, o primeiro livro se chama Modernismos, 1922 a 2022, que foi escrito por Gênesis Andrade. Esse livro vai abordar o centenário de 22, levando em consideração aspectos que rebelaram desde o ano do evento, como o diálogo, como o pensamento feminista, a representação do negro na produção artística daquele período, a força do design gráfico nos livros e revistas da vanguarda, as relações dos modernistas, como a política e o tema indígena. Os textos reunidos nesse livro, eles trazem o debate e as manifestações de obras artísticas modernistas, tá? Reconhecendo suas virtudes e controvérsias a partir de um contexto político, social, cultural da época. O segundo livro que fala sobre o modernismo se chama 1922, A Semana que Não Terminou, escrita por Marcos Augusto Gonçalves. Ao mesmo tempo em que reconstitui passo a passo do evento, esse livro ele vai explorar alguns mitos e polêmicas que cercam aquela semana. O autor aborda desde a fantasia associada a uma superioridade paulista na formação da cultura moderna brasileira, até as versões que, ao contrário, insistem em diminuir a importância histórica daquele momento. O livro incorpora críticas que têm sido feitas desde a década de 1980 a algumas ideias que foram consagradas como verdade pela história e pelo senso comum, como a alegação de que antes da Semana da Arte Moderna, a arte e a literatura brasileira seriam apenas acadêmicas ou tradicionalistas. Um terceiro livro que vai falar sobre o modernismo também se chama Modernidade em Preto e Branco, Arte e Imagem, Raça da Identidade no Brasil, 1890 a 1945, escrito por Rafael Cardoso. Então, nesse livro, o autor Rafael Cardoso, ele procura mostrar que antes de culminar na Semana de 22, o modernismo perpassou diversas classes sociais e áreas geográficas ao longo das décadas, não se limitando somente à elite branca paulista. A obra apresenta uma extensão de pesquisa que guia o leitor por vários âmbitos da sociedade brasileira entre 1890 a 1945, repassando questões de raça e contrariando as narrativas mais correntes sobre o nascimento do modernismo brasileiro.
um outro livro, Diário Confessional de Oswald Andrade. Ele foi organizado pelo escritor Manuel da Costa Pinto. Então, Oswald Andrade ele foi um dos principais nomes do modernismo, sendo inclusive o autor de Manifesto da Poesia Pau-Brasil e do Manifesto Antropofágico. Né? Nesta obra, o leitor tem acesso ao seu diário pessoal, que permaneceu inédito por 70 anos. Os cadernos deixados pelo autor, eles tiveram início em 1948 e teve fim em 1954, meses antes da sua morte. Nesses registros, é possível conhecer uma figura bem diferente do personagem irreverente que consagrou no imaginário popular, que era Serafim Ponte Grande. Aqui, Oswald Andrade mostra sua mente extraordinária, inquieta e profundamente atormentada pelas incertezas. É uma maneira de conhecer não só o autor, mas também a cena artística, literária e política de São Paulo nas primeiras décadas do século XX. O nome do outro livro é importantíssimo para quem quer tirar uma nota boa no Enem ou em provas de vestibulares. É o livro Anita Malfatti, No Tempo e no Espaço, Biografia e Estudo da Obra, que foi escrita por Marta Rossetti Batista. Esse livro apresenta a vida e a obra de Anita Malfatti, pioneira do modernismo brasileiro. A obra apresenta a trajetória da pintora, mapeia todas as etapas de sua vida, inclusive as fases desconhecidas de sua pintura e de seu percurso pessoal. Reúne vertentes de das mais de 1.300 obras produzidas em seus 50 anos de trabalho. O mais interessante é que essas informações trazidas pela Marta Rossetti Batista é quando ela ia até o ateliê de Anita Malfatti. Então elas eram amigas e a partir daí elas conversavam e foi aí que a autora resolveu escrever sobre a Anita Malfatti. E por meio de consulta a documentos diversos e em arquivos, bibliotecas e coleções públicas e particulares, foi possível então conhecer um pouco mais de Anita Malfatti. O livro agora se chama Semana de 22, Antes do Começo, Depois do Fim, dos autores José Nicola e Lucas Nicola. Então, esse livro ele reúne uma vasta documentação e uma ótima pedida para aqueles que estão entrando pela primeira vez em contato com a Semana de 22. A proposta da obra é aprofundar a discussão sobre o relacionamento entre o movimento modernista e a crítica conservadora, levando-o ao grande público. Os dois autores percorreram de maneira ampla os acontecimentos e bastidores da Semana de 22 e propõem análises inéditas sobre vários aspectos. O livro agora se chama O Guarda-Roupa Modernista, o casal Tarsila e Oswald e a Moda, que foi escrita por Carolina Casarim. À primeira vista, o livro ele pode até parecer uma análise fashionista sobre o casal Tarsila e Oswald Andrade, mas foi muito além disso. A pesquisa inédita da pesquisadora Carolina Casarim revela
como as ideias modernistas e as contradições do movimento podem ser compreendidos a partir do guarda-roupa dos dois. Por meio de diferentes registros da época, as vestimentas, as fotografias, as pinturas, obras literárias e correspondências, depoimentos e recibos. A autora apresenta ao leitor um casal vibrante que soube traduzir em sua aparência a irreverência e as ambiguidades do Brasil no início do século XX. Agora eu vou falar sobre o livro que se chama Tarsila, Sua Obra e Seu Tempo, que foi escrita pela autora Aracy Amaral. Então, Aracy Amaral é uma professora de História de Arte da USP, é uma das maiores pesquisadoras do modernismo do país. Neste livro, ela refaz o percurso bibliográfico da Tarsila do Amaral, destacando a década de 20 e os movimentos pau-brasil e antropofagia, realizada a partir de depoimentos originais e consulta a centenas de fontes no Brasil e no exterior também. A obra ainda traz mais de 300 ilustrações, que muitas delas são inéditas. Então, agora mais um livro sobre o modernismo, que se chama Semana de 22, Entre Vaias e Aplausos, que foi escrita por Márcia Camargos, que já coloca uma interrogação, uma pergunta: loucura ou revolução estética? Um século depois da polêmica manifestações de jovens artistas do Teatro Municipal, a questão permanece. Porque um evento que resultou em um prejuízo considerável a seus organizadores foi difamado por boa parte da imprensa da época e recebe mais vaias que aplausos? Continua despertando tanto interesse? Para responder essa questão, a autora mergulha no universo intelectual da época, analisa um grande número de documentos e consulta uma vasta bibliografia sobre a Semana de 22. E agora, um último livro que também seria interessante vocês lerem, que se chama 22 por 22, a Semana da Arte Moderna vista pelos seus contemporâneos, de Maria Eugênia Boaventura. Então, esse livro, a autora traz a visão daqueles que assistiram ao vivo em a cores o nascimento da Semana de 22. A obra reúne textos publicados originalmente em jornais de São Paulo e Rio de Janeiro ao longo daquele ano-chave, e recupera os debates que envolveram os escritores e artistas críticos e jornalísticos, com destaque para os nomes de Oswald e Mário de Andrade, Sérgio Buarque de Holanda, Plínio Salgado ou Lima Barreto. Então, esse aqui também é um livro bem legal que vai trazer várias informações necessárias para quem quer saber mais sobre o modernismo, sobre a Semana da Arte Moderna. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero também que ele tenha sido de grande auxílio para vocês que estão saindo aí do ensino médio e para quem está querendo fazer alguma prova de vestibular aí pelo Brasil afora. Obrigada e até o próximo vídeo.